No ar, JSV Live Show, o seu programa de entrevistas online. Muito bem, pessoal da Rádio JSV, o TCC vai promover a Semana no Idoso, né? Ela que será realizada do dia 30 de setembro ao dia 3 de outubro, a partir de segunda-feira, dia 30, e até dia 3, que é uma quinta-feira, né? Quinta-feira. Eu estou aqui com duas pessoas que vão participar, né? Dois profissionais que vão participar dessa semana. A Patrícia, a doutora Patrícia, que é dentista, isso, né? E também a Paula, que é professora de Biologia, Física e Química. Está lá na nossa áreazinha, né? Tudo bem? Vamos falar primeiro sobre a parte de odontologia aqui com a doutora Patrícia. Doutora, o foco seu nessa semana do idoso será o quê? Qual? É a correlação de doenças sistêmicas com a saúde bucal. Sim. O que pode acarretar uma saúde bucal ruim no organismo como um todo. Aliás, o idoso ele já tem uma imunidade um pouco mais baixa, né? E precisa de mais cuidados, não é verdade? Exatamente. E com essa coisa de ter aumentado a faixa etária e tal, e as pessoas estarem envelhecendo mais tempo, né? As pessoas estão ficando mais tempo com a gente, a coisa está ficando mais grave. Então tem que... A idade do idoso está postergando um pouco, né? Que bom. Graças a Deus, eu acho bom. Isso revela uma certa, assim... um certo cuidado a mais que não se tinha antigamente com a saúde, né? Acesso. Eu acho que é acesso. Acesso à vacina, acesso à atividade física, acesso a uma nutrição melhor. Eu acho que isso tudo está promovendo. E também as academias, né? Porque tem muita academia aí que está cheia de idoso, enfim, fazendo... Eles estão procurando mais, né? a coisa da saúde mesmo. As caminhadas, né? O idoso antigamente ele não tinha muito acesso a essa informação ou a essas coisas, né? Ou não existiam, né? Eu acho que as duas coisas. Acho que existia muito menos e o que existia, muitos não tinham acesso. Talvez até por conta da mídia mesmo, que era... Qual é a diferença entre o cuidado bucal que tem o idoso, que antigamente, você ia no dentista, ele arrancava os seus dentes, colocava uma prótese, tudo certo, né? E hoje, como é que o dentista age com o idoso? Qual é o procedimento dele com o idoso? Na verdade, a gente já trabalha também com o idoso com prevenção. Mesmo ele estando idoso, a partir do momento que ele tem os seus dentes, boca, né? A gente vai prevenindo para que aquilo não agrave, que ele não tenha... Porque assim, por exemplo, se eu for falar cientificamente algumas coisas aqui, as fibras da gengiva ficam mais frouxas na idade. Ah, é? Então assim... Os dentes tendem a amolecer um pouquinho. Exatamente. Aí, se não tiver cuidado com higiene, né, junta tártaro. E promove a perda do dente. Então, isso a gente acaba trabalhando também com prevenção com eles. E essa prevenção, ela é feita de que maneira? Tipo, conselhos, limpeza, enfim, ensinar o idoso aquilo que deve fazer. Eles têm que ter uma rotina. Né? Como tudo, tem que ter uma rotina. Ele tem que ter a visita periódica no dentista, ele tem que usar algumas coisas de higiene próprias para a idade, enxaguatórios, enfim, uma coisa direcionada. E essa visita periódica deve ser mais estreita, né? Não tão larga quanto a do pessoal menos idosa, a gente preconiza cada 6 meses, normalmente, no idoso. Eu, particularmente, preconizo 3, 4 meses eles voltarem. Às vezes não precisa nem fazer nada, mas pra gente estar sempre de olho, exatamente. Porque a diferença deles, a saliva fica mais espessa. Então tem alguns fatores que a gente tem que avaliar. Existe uma diferença, isso é um leigo que está perguntando, entre a boca de um idoso que foi fumante e o que não foi? Tem. Primeira coisa, a gengiva. A gengiva sofre, a gengiva do fumante sofre. A gengiva, a garganta. É uma gengivite constante, né? É mais fácil de desenvolver. Sim. E o dente amarelado também, manchado. Isso também faz parte. Faz parte, porque acumula nicotina, né? E se a pessoa não tiver aquela constância de higiene, de limpeza... E quais são outros fatores que podem, eu falei do fumo, mas quais são outros fatores que podem dar uma saúde pior à boca do idoso? Não entendi. A falta de prevenção, que você disse, é uma coisa que pode afetar a boca do idoso. Tá. Segundo, o idoso ter sido um fumante. E alguma coisa externa que ele possa fazer que possa prejudicar a sua boca, além desses dois fatores? Tem prótese mal adaptada, tem idoso que tem maus hábitos, assim, de ficar cutucando a boca com palito.
São hábitos nocivos, né? Bastante comum, Comum, né? e o brasileiro tem muito disso. Ainda cobra assim, né? Põe a mão para disfarçar. Por exemplo, dente quebrado, que é uma coisa grave, que hoje em dia a gente, assim, quando eu me formei há 25 anos era pouco falado, mas hoje em dia a gente sabe da endocardite, que é da bactéria de dente que vai para a válvula cardíaca. Então, tem um monte de coisa que o idoso tem que tomar cuidado. O idoso diabético, que é um outro encrenca. É uma encrenca. Então, assim, tem muita grande, coisa né? que tem que tomar cuidado. E as pessoas não. A gente, assim, o que eu vejo na minha área, que eles não focam nem na criança e nem no idoso. A odontologia está muito assim, agora está começando a abrir o campo para odontogeriatria e odontopediatria, porque antes era muito clínico só. Você vai atuar nessa semana palestrando, né? Conversando com o idoso, dando conselhos, enfim, fazendo com que ele entenda a maneira com a qual ele deve tratar os dentes. Isso. O procurar ajuda, né? Ele mesmo procurar se ajudar. Exatamente fazer com que o idoso sinta que se ele tiver um cuidado melhor com a sua boca vai ficar saudável. Na verdade, assim, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza, né, que a saúde começa pela boca. Então, a pessoa tem que ter cuidado com a boca. As pessoas não têm essa... Por lá passa tudo, né? Tudo. Desde o ar até o alimento que você ingere, enfim, né? Quando você tem qualquer tipo de gripe, essas coisas, passa pela boca também. Tudo é via oral, então é complicado. Né? Até para você responder alguma coisa para a pessoa, você tem que estar com uma higiene boa, com um aspecto bom. Então a pessoa tem que ter consciência disso. Até porque quando o idoso, a gente sente quando a pessoa se afasta um pouco da gente. O que eu sinto muito nos idosos que eu tenho contato, a autoestima deles quando eles estão com problema dental. É muito interessante. Eles ficam todos retraídos. Aí você arruma um dente assim que às vezes está ruim. Nossa, eles saem do consultório e parece com a vida transformada. Dando pulo, né? Soprando a mão. Muda. É interessante isso. Tá bom, a gente vai para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta para continuar conversando com as duas profissionais que vão aí dar palestras, participar da Semana do Idoso, que vai ser promovida pelo TCC do dia 30 de setembro ao dia 3 de dezembro. Muito bem, estamos voltando aqui, conversando com essas profissionais que vão participar da Semana do Idoso, que vai ser patrocinado ou executado lá no TCC, né? Do dia 30 de setembro até o dia 3 de outubro. Vou começar agora com a professora Paula, bióloga, física, química. Eu não sou físico, eu sou professor de física, né? Porque é diferente, são diferentes as coisas, né? É diferente. E o seu caso, vai ser focado em quê? A física você vai usar para quê? Não vou usar física nesse caso, eu vou usar a biologia mesmo. Eu sou especialista em saúde pública, então eu vou trabalhar nessa área, né? Na conscientização da importância da vacinação nos idosos. Esse é o enfoque da nossa palestra. O idoso tem problema para se vacinar? Não, eu acho que o problema, na verdade, está bem humanizado como um todo. Existe agora uma rede, né, uma moda, onde as pessoas estão preconizando e dizendo que não é mais para vacinar, né? Tipo aqueles fake news. Mas tá cheio isso aí. Muito. Viralizado, muito. E aí, tanto que a gente pode notar a volta de doenças que estavam erradicadas, né? A gente tem certeza absoluta que é pela falta da vacinação. E não localizaram o foco ainda disso? Não, na verdade a gente não consegue entender se é um foco ou se são vários. Porque nas palestras que a gente costuma dar, algumas pessoas falam de igreja, outros de comunidade, outros é o repasse mesmo, né? O boca a boca. De que faz mal, de que passou mal, de que foi pra UTI, que morreu depois que tomou. Tomou vacina pra gripe, quase morreu. Mas a pior que tem surgido agora, que eu tenho ouvido muito, é que a população tá muito grande. Então eles inventaram esse negócio de vacinação para poder matar o povo. Para poder diminuir. Que absurdo, né? Então na China já devia estar 500 anos lá, né? Porque é um país bem mais populoso que o nosso, tem menos área, né? Enfim. E eles não simplesmente se recusam a vacinar. Enquanto são adultos com resistência, a gente até compreende que eles continuem sobrevivendo dessa maneira. Os idosos não têm essa chance. Se não vacinar, vai morrer, né? A gente não tem como fazer nada diferente disso. Eu confesso a você que desde que eu fiz 60 anos, tenho 70 agora, eu me vacino contra a gripe e não tive mais gripe. Graças a Deus, né? Ou seja, a vacina funciona e não dá contraindicação. É muito difícil uma pessoa ter alguma coisa decorrente da vacinação. Então, isso que eu falo sempre, quando é com idoso, eles falam, mas não vou porque tem reação.
não tem como ter reação, o vírus é inativo. Então, quer dizer, não vai dar nada, né? É só medo mesmo. Até fui aconselhado a não tomar vacina porque fazia tratamento contra o câncer. Quer dizer, o que tem uma coisa a ver com a outra? Fica muito perturbada as informações. Não toma vacina porque você faz tratamento. E só quando estiver fazendo uma quimioterapia, alguma coisa muito mais séria, aí o médico já avisa que não é para fazer, mas em geral é para vacinar. Mas nesse caso, há uma determinação médica. Sim, né? O padrão é vacinar. Não é um boato, né? E não seguir esse estereótipo horrível, né? E você sabe que isso pega mais o idoso mesmo, porque ele é mais suscetível a esse tipo de boato, porque criança não entende muito essas coisas, ele né? vai... A mãe levando e pronto. E em geral, por exemplo, se ele vai tomar a vacina e ele fica doente no outro dia, porque obviamente ele já estava com o vírus, ele vai acreditar que ele contraiu por conta daquela vacina, e as próximas não vai tomar mais. Então, por isso que essa conscientização é importantíssimo, não tem como fugir. E aí você pretende, nessas palestras que você vai colocar para os idosos lá no TCC, na Semana do Idoso, você pretende abordá-los como? Então, na verdade, a gente tem um projeto novo, né? Quem criou o nosso projeto foi a Luciana, que é gerente de esporte lá do TCC. Tá aqui, não quer aparecer. Ela não quer aparecer. Ela que criou o nosso projeto e a gente resolveu formar uma turma de profissional para levar as palestras adiante. O nosso pontapé inicial vai ser essa palestra no TCC, mas a gente tem outras áreas de ação que a gente pretende também executar a partir daí. Tem a fisioterapeuta, tem o educador físico. São os tops, eles vão aparecer aqui ainda, você vai ver, eles são muito bons. Bom, é verdade que a vacinação anda assim, cheia de boatos, cheia de confusões, a gente vê doenças que estavam erradicadas voltando, como você mesmo disse. Agora, o que fazer para convencer do contrário uma pessoa que está praticamente convencida de que faz mal? Eu acho que é só através desse tipo de encontro. Eu acho que a gente tem que procurar acertos na linguagem para falar com eles, explicar para eles de verdade, porque o idoso tem que ser convencido, né? No caso do idoso, ele tem que ser convencido. E muito bem convencido. Muito bem convencido. Porque já tem a mente muito fechada. Explicar por A mais B que aquilo não tem sentido nenhum, orientar e procurar. Eu acho que é através do acolhimento, da informação e do acolhimento. Penso assim. Conversando de uma maneira especial, né? Eu acho que é especial. Uma linguagem diferente da usual, né? E fazer umas brincadeiras, umas brincadeirinhas, assim, não tem problema, não vai sentir isso. E convencer dessa maneira, pelo amor mesmo. Provar que o Zé Gotinha é pro bem, né? É pro bem, é isso. Tem idoso, inclusive, eu recebi notícia disso, que se cortou e se recusou a tomar a vacina contra o tétano. Antitetânica, então. Antitetânica, que é um negócio absurdo, né? Porque se você não toma mais de 10 anos, na verdade, você tem que se vacinar de novo, mesmo tendo já se vacinado. Tem que se vacinar. E agora você vê que esse ano, depois desse negócio de H1N1, de todas essas coisas, essa procura esse ano deu uma boa aumentada. Porque a hora que começa a apertar, a população... Vai pela dor, não vai pelo amor, né? Entendeu? Porque eles começaram a perceber, como noticiou aí, morreu quantas pessoas com H1N1. Poxa, agora eu tenho que ir. A pessoa que me vacinou a última vez, ela disse o seguinte, que essa vacina... ela funciona, né? Sim. Mas você fica gripado às vezes porque um outro vírus já escapou, já teve a mutação. Mutante, né? Então, a vacina, na verdade, no ano que vem vai ter a vacina dele. Se Deus quiser, a gente espera que essa evolução aconteça. Na verdade, o vírus é mutante. Como todo ser vivo, ele tenta se manter vivo, perpetuar. Então, ele vai fazendo mutações, é normal mesmo. Tá, a gente vai falar mais um pouco sobre vacinação, sobre os dentes dos idosos, tá? Daqui a pouquinho a gente vai fazer mais um intervalo. Voltamos aqui na Rádio JSV, nós estamos falando da Semana do Idoso, que vai se realizar no TCC do dia 30 de setembro até o dia 3 de outubro, né? E vamos ter algumas palestras, algumas atividades para os adultos, né? No caso do dente, como é que você vai olhar algumas bocas, vai conversar, ou vai ser só a conversa, ou você vai ter também olhar algumas bocas para ver como elas estão, aconselhar, encaminhar, enfim? Lá nesse momento não tenho espaço, não me propicia isso, né? O espaço físico, né?
A gente pode aconselhar e assim, porque eles mesmos procuram para vir perguntar coisas específicas. Pessoa, aí isso acontece muito. Abre o bocão no e supermercado, na padaria, isso é normal. E aí a gente encaminha, se for o caso, né? Aí tem que caminhar para algum dentista. Faça... Teve um que foi professor seu, né? Meu Deus, é verdade. Tá lá no TCC junto com a gente. Tá lá com vocês, né? Mas assim, o importante é fazer com que haja a conscientização, realmente, né? Como a gente falou na primeira parte da nossa entrevista. Foi o que a Paula disse, a gente tem que assim, conscientizar e acolher. Porque é o que vocês estão falando, o idoso você tem que convencê-lo. Agora, Paula, é uma iniciativa legal, né? Você fazer um encontro desse para pessoa idosa, porque o idoso, eu queria até a opinião das duas a respeito disso, não é que ele seja discriminado. Hoje o idoso entra em qualquer lugar e sai de qualquer lugar com dignidade. Mas naquele tempo, quando a gente ia numa academia, por exemplo, o pessoal ficava olhando meio Já foi muito esquecido, mas em geral né? eles formam grupos mesmos, né? A gente percebe que existe grupo específico para idoso em comunidade, lá no clube que tem esse trabalho super bacana, que é o Antônio que faz, o Gutinho, que é o professor de educação física também. O trabalho é direcionado, porque eles têm maior dificuldade para algumas coisas, né? Então precisa realmente ter um habilidoso para poder lidar com eles de uma maneira mais funcional, né? A pessoa idosa já se sente melhor, né? Num lugar onde... eu acho que antes era muito excluído o idoso, né? Não tinha o espaço deles, agora tem. Então eles não se sentem mais excluídos, né? Até misturados, né? Existe até... o garotão que ajuda, que vai lá. Mas foi muito engraçado que a Luciana chegou comentando que eles, na verdade, ela pensou em fazer um encerramento que fosse um cafezão, uma coisa bem bacana. E eles falaram: Luciana, para com isso, toda vez você inventa isso, agora a gente quer uma churrascada. Então, quer dizer, eles estão levando isso numa boa, assim, numa alegria. Eu já não gostaria que fosse café também. Né? E eu ia preferir o cafezão, gente. Então, eu acho que eles também toparam essa ideia. E falaram isso pra ela: poxa, você faz isso pro veterano de não sei o quê, e pra gente você vem servir cafezão? Ah, não. O que não pode fazer é um jogo de futebol, né? Veteranos contra os novos. Daí já é sacanagem. Né? Não, e ela faz os torneios de truco, né? De tranca, de buraco, e aí é churrasco. Coloca eles junto mesmo ali. Muito legal, muito legal. Os meninos da bocha, né? Que são assim, muito legal. Bocha realmente é um esporte mais adulto, né? Pra pessoa mais muito legal. Mais antiga. É muito legal. Eu vejo lá os senhorzinhos e eles interagem, é isso que é importante. Eu acho muito legal essa interação deles lá. É parecida com um esporte que tem no Canadá, no gelo. Eu não sei como é que é o nome, eu me esqueci o nome, tem até curling. Sabe, eu ficava até 1h da manhã assistindo a Olimpíada de curling, porque é igualzinho, bocha. Igualzinho, mesma coisa, tem que tirar a bola do lugar e afastar, né? Eles gostam, né? Eles gostam. É uma coisa que tem, o bocha, ele é muito divulgado entre as pessoas idosas, né? Então, quando o Taubaté vai se representar nesses jogos regionais, faz tempo que o Taubaté não vai, mas quando o Taubaté ia uma equipe de bocha... mas vai levantar agora aquele time de bocha do clube, porque eles estão... legal. A gente volta já depois do intervalo para o último bloco dessa conversa aqui. Estamos de volta conversando com a Patrícia, que é dentista, doutora Patrícia, e com a Paula, professora, bióloga e química, física e química. Química, que coisa incrível, né? Eu dei 3 aulas de química em 51 anos. Sério? Foi. Depois eu vi que não era minha praia. Eu confesso que eu prefiro dar aula de biologia também, acho muito mais interessante. Eu gosto de física, acho que é mais legalzinha. Né? Eu gosto de química, então. Química? Tá mais ligada a sua... na área dela, é verdade. Parte de medicamento, de formulação das coisas, eu gosto muito. E o médico, há muitos anos atrás, ele mesmo fazia a fórmula do remédio, né? Ele mandava manipular. Todo remédio antigamente era manipulado, sabia? Algumas coisas no consultório eu ainda mando manipular. Eu ainda confio na manipulação. É que até isso é difícil hoje em dia. A gente não acha muito lugar sério para fazer isso. Eu conheço um lugar que faz bem feito. O resto não, nem vou porque eu não sei quem é, né, que está fazendo. Então, o pessoal não tem muita seriedade. Mas tem sim, tem gente boa no mercado. Mas não... Eu acho que para fazer uma coisa dessa tem que ser sério. Está mexendo com vidas, né? Não é verdade? Bom, vocês esperam encontrar o quê? Uma receptividade legal por parte das pessoas idosas? A vontade de vamos dizer assim, de aprender? Eu espero de verdade que eles se sintam acolhidos, que a gente consiga transmitir a nossa proposta. A gente tem um embasamento bem bacana, porque o Antônio, que vai fazer parte da palestra com a gente, já trabalha direto com eles, então a gente já tem meio que uma mãozinha dada. Já ficou fácil pra gente, né?
E a gente espera que eles gostem bastante, né? Né, Patrícia? Não, essa proposta que a Luciana criou desse projeto, eles estão felizes com o projeto. Eu frequento bastante o clube, porque eu tenho filhos e moro muito perto, estou sempre ali. Filho, você gosta de frequentar eu gosto também, também de ir ao clube, gosto muito de frequentar o clube. E aí, assim, fazer os exercícios, a gente vê que eles estão, assim, empenhados em participar. Isso, o clube melhorou muito nos Graças a Deus, né? ficou muito bom. Tá muito legal. Com vontade a gente de promover, de fazer as coisas, a gente sente que o clube está numa fase legal. Tá no caminho certo. Tá. Eu acompanhei o clube lá na época que ele foi campeão de futsal, futebol de salão, tinha um basquete. Aliás, tô querendo até hoje, eu perguntei para a Luciana, cadê o Frangão? O Frangão sumiu, não vejo mais o Frangão. Era jogador de basquete daquela época, sabe? Nunca mais vi o Frangão aí pela cidade, sempre era figurinha fácil. Mas assim, ele deve passar nessa agora para os idosos lá. Ele deve estar com 75, indo para uns 80 já. Se eu encontrar o Frangão, eu levo um abraço. A gente vai falar para ele. E o convite também para ele vir falar com a gente. É uma pessoa histórica lá no basquete do TCC. Bom, a ideia é de que vocês recebam quantas pessoas mais ou menos nessa empreitada? Eu acredito que umas 70 pessoas, é o que a gente espera. Interessadas no assunto. No assunto. Dentista e... são 5, né? São 5 profissionais. Você disse 70 geral? No geral, porque os que fazem parte do projeto, que já existe, e alguns convidados que vão estar ali para assistir a palestra da gente. No dia a dia vocês conversam a respeito das profissões de vocês, enfim, ou não? É só uma social mesmo? Eu não os conheço ainda. Vou conhecer meio que na hora. Mas é o Antônio e o Antônio, o Naná, o Gutinho, né? Então, hoje vocês vão num terreno em que as pessoas... Totalmente, A gente vai tentar ser bem agradável para ver se cola. E tomara que sempre vai ser, né? Deus quiser, vai certo, ser. Né? Se enturmar com as a gente vai tentar se enturmar. Vamos fazer com que tudo seja exatamente do jeito que a gente queira que seja para melhorar a saúde dos idosos, né? Os cardiopatas, os hipertensos, os diabéticos, os epiléticos e os saudáveis 100%, não é verdade? Sim. A gente agradece saúde, a presença de vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos a oportunidade. Que seja coberto de pleno êxito. Amém. Essa iniciativa da Luciana, tá? Que não quer aparecer, tá aqui do lado, mas muito parabéns para ela parabéns para ela pela iniciativa dela, tá ok? Muito obrigada. Muito obrigado, viu? A gente vai conversar mais a respeito dessa Semana do Idoso nas nossas próximas entrevistas, tá certo? Tchau, gente. Rádio JSV. Música e informação. JSV.